Portanto, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Cordéis da morte me cercaram, e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Versículo 4, irmãos. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. 6. O Senhor guarda os simples. Estava abatido, mas ele me livrou. Volta minha alma a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, e os meus olhos das lágrimas, e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Vai lá para o 12, irmãos. Glória a Deus. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Na presença de todo o povo. Pode sentar e glorificar o Senhor com palmas de vitória. Glória a Deus. Como o pastor estava falando, ontem nós estávamos lá no monte, orando, sentimos a glória de Deus, buscamos revestimento. O Senhor tem operado, o Senhor tem trabalhado, o Senhor tem nos guardado. E hoje o Senhor me fez menção o Salmo 116. E eu estava meditando sobre quem escreveu o Salmo 116. E é um autor anônimo. Só que tem algumas escrituras, eu estava estudando hoje à tarde, e leva uma indicação, leva uma afirmação, que foi o rei Ezequias em que fez essa oração do Salmo 116. Todos nós conhecemos falar do rei Ezequias, porque foi aquele homem que Deus chegou para ele e falou: põe a tua casa em ordem porque morrerás. Tem muitas pessoas que pensam assim: não decretou, está decretado. Irmãos, Deus muda o decreto dele. É provado aqui nessa mensagem. Isaías foi até o rei e falou: põe a tua casa em ordem que morrerás. E a Bíblia diz, todos nós conhecemos a história de Ezequias, do rei Ezequias, que foi um rei bom, que foi um rei que agradou a Deus. E a Bíblia diz que esse rei, quando ele recebeu esse decreto, eu quero abrir um parênteses aqui, igreja. Deus não faz nada sem falar para os seus servos. Deus não faz nada sem revelar para ti, ou seja em sonho, ou seja alguém para falar para você. Lá em casa é um tal de Deus falou. Deus falou, Deus revelou, Deus mostrou. É assim que é a vida do crente. Deus não faz nada sem falar o que ele vai fazer. E quando ele falou com o rei Ezequias, que mandou Isaías falar para ele pôr a casa em ordem que morreria, a Bíblia diz que o rei Ezequias virou para a parede e chorou. Clamou ao Deus, ao nosso Deus, Deus verdadeiro, Deus santo, Deus poderoso. E quando Isaías estava se retirando da cidade, Deus mudou a sua sentença através da oração de Ezequias. E Deus mandou Isaías voltar lá e falar para o rei Ezequias que ele não ia morrer mais. Que Deus ia acrescentar mais 15 anos de vida ao rei Ezequias. Aí, igreja, eu quero entrar aqui no Salmo. Aí eu comecei a meditar hoje à tarde sobre a história do rei Ezequias. Porque tem algumas passagens, alguns ensinamentos bíblicos que afirma que foi o rei Ezequias que escreveu o Salmo 116. Aí eu comecei a meditar hoje à tarde sobre a história desse rei Ezequias. Sobre os pais dele, sobre a família dele, sobre a descendência daquele homem. E ali, conforme eu estava estudando hoje, falando com o Espírito Santo e meditando na palavra do Senhor, eu fiquei sabendo que o pai de Ezequias, ele era um homem mau. O pai de Ezequias era um homem que servia as feitiçaria, que servia a idolatria. O pai de Ezequias foi um rei que fez coisas mal aos olhos do nosso Deus Israel. Mas aprove Deus trabalhar no coração de Ezequias. Ezequias não teve um pai para se espelhar. Ezequias não teve um pai para dizer: não, o meu pai me ensinou,
o meu pai carnal me ensinou, eu vou ser como o meu pai é um servo de Deus. Não, ele tinha um pai mau. Mas aprove a Deus escolher o rei Ezequias, falando assim. E o rei Ezequias, quando eu estava meditando hoje à tarde a respeito de Judá, das guerras, das batalhas, e eu comecei a meditar nesse Salmo 116, para vocês entenderem um pouquinho, eu já vou entrar no Salmo. A Bíblia diz que esse rei, ele estava com uma enfermidade. Ele estava com uma úlcera, onde os médicos não conseguiam achar cura para ele. Você vê um rei que tinha tantas posses, tanto dinheiro, tantas riquezas, mas ele estava com uma úlcera que não tinha cura. Ele estava esperando ali a morte, mas o Senhor acrescentou os anos de vida dele. E meditando nessa palavra, irmãos, nesse momento que o rei Ezequias estava passando por essa situação, eu até fiz uma estrofe aqui. O rei da Síria, que o povo de Deus ele é perseguido, irmãos. O povo de Deus ele é perseguido. Aí o rei Ezequias, quando ele estava passando por essa enfermidade, além dessa situação que ele estava passando, ele recebeu uma letra do rei da Síria, que não era pouca coisa. Era um rei muito forte. Tinha muitos soldados, um rei valente, de guerra, general de guerra. E ele recebeu uma letra do rei da Síria, que mandou dizer para ele que cercou toda a cidade onde estava o rei Ezequias. E ele recebeu aquela letra que mandou dizer assim para ele, o rei da Síria, ó. Mandou um recado assim, ó. Nem Deus te livrará da minha mão. Nem Deus te livrará da minha mão. Então Ezequias já estava com a enfermidade. Ezequias já estava passando uma situação difícil. Aí de repente no reinado dele, no governo dele ali, ele se encontra com aquela ameaça onde um rei poderoso mandou dizer para ele, ei, nem o teu Deus te livra da minha mão. Olha como Satanás é astuto. Nem o teu Deus te livra da minha mão. Olha a audácia de Satanás, igreja. Quero abrir um parentesco aqui, ó. Olha a audácia de Satanás. O nosso Deus, ele é terrível. O nosso Deus é misericordioso, ele é bonzinho, ele é maravilhoso. Mas o nosso Deus é um Deus terrível. Não encoste no ungido do Senhor. Não toque no ungido do Senhor. Se Satanás vir por um caminho, ele vai ter que fugir por 7 da tua vida. Ai daquele que se levantar contra o Filho de Deus. Aquele que tem promessa do Senhor está guardado debaixo da sua sombra. Aleluia! E esse rei, a audácia dele, irmãos, mandou falar. Eu posso imaginar pelos olhos da fé o rei Ezequias lá abatido. Quantas das vezes Satanás, irmãos, tenta nos encurralar? Quantas das vezes o inimigo vem com tudo para nos amarrar, para nos prender, para dizer, ei, agora você não vai sair daqui. Agora essa enfermidade não vai mais ter jeito. Agora essa depressão não tem mais jeito. Agora as tuas finanças não tem mais jeito. Eu acredito que pelos olhos da fé eu posso imaginar que Ezequias por um momento ele pensou, meu Deus, o inferno baixou aqui. Eu estou enfermo, a cidade está cercada, eu não tenho como enfrentar. Aí ele entra aqui ó, nessa oração do Salmo 116. Ele entra nessa oração aqui. Ó. Quem que ele busca? Quem que o rei Ezequias vai de encontro? Ao nosso Deus, ao Deus do povo de Israel. Um Deus que não perde batalha, um Deus que não dorme, um Deus que peleja pela sua igreja. Aleluia! E ali nessa luta, irmãos, Ezequias recebeu a vitória dele. Deus não precisou mexer com muito ali, ó, para derrotar aquele povo. E a vitória foi do rei Ezequias. Aí eu quero entrar nesse salmo aqui, ó. Aonde ele escreve, igreja. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz. Eu posso imaginar pelos olhos da fé ele escrevendo esse salmo depois que ele recebeu a bênção dele. Depois que ele recebeu a vitória dele. Onde o Senhor acrescentou 15 anos de vida.
aonde o Senhor curou ele ali daquela enfermidade. O rei Ezequias, conforme eu estava meditando hoje na palavra, ele viveu até os 54 anos e o reinado dele durou 29 anos. 29 anos. E foi um rei que agradou a Deus. E aqui nesse salmo, irmãos, diz assim, ó: ama o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Fechou. Eu amo o Senhor. Amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha oração. Irmãos, olha como é bom nós ter confidência com o Espírito Santo, irmãos. Se você não passou a situação difícil, vai chegar momento em que você vai se sentir encurralado, porque todos nós, muitas das vezes, nos sentimos encurralados. Deus não vai poupar nenhum de nós. A caminhada é longa. O Evangelho vai além do que tem esse Evangelho aí fora, que é tudo maravilhoso, que é tudo lindo. Jesus é bom, Jesus é bonzinho, Deus é bonzinho. Deus não vai mandar pessoas para o inferno, porque Ele é bonzinho, irmãos. Deus não manda ninguém para o inferno, as pessoas vão com as próprias pernas. Jesus está à porta e bate. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com Ele. Aquele que abrir a porta do seu coração, eu entrarei e cearei com Ele. Aleluia! Louvado seja Deus! Cordéis da morte me cercaram, e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Halamassou darabaia. Irmãos, cordéis da morte. Olha o que esse homem passou. Você acha que é só você que passa a luta? Acho que é só tu que chora lá no teu quarto, não tem força para continuar? O inimigo muitas das vezes nos cerca com cordéis. Muitas das vezes o inimigo vem com tudo para destruir. Porque quando você levanta a tua mão e não presta atenção, igreja, quando nós levantamos a mão e aceitamos o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa alma, o inimigo de Deus é o nosso inimigo. O que nós fazia antes de aceitar Jesus, depois que nós aceitamos, nós não podemos fazer mais. Mas para nós, igreja, quero abrir um parênteses. Muitas pessoas servem a Deus de medo de ir para o inferno. O que mais Jesus pregou quando Ele passava era sobre o inferno, irmãos. Hoje nas igrejas não pode mais falar. Teve algumas igrejas que nós ia pregar no Brasil, Assembleia de Deus. O pastor ia pregar usado na libertação, me lembrei agora. Não podia falar sobre o inferno, não podia falar sobre o demônio. Irmãos, nós temos que falar sobre o nosso inimigo, o inimigo da nossa alma. O inimigo ele veio para roubar, para matar e para destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. E o que eu tenho no meu coração, igreja, esses 15 anos que nós servimos ao Senhor, eu não sirvo o Senhor de medo de ir para o inferno. Eu sirvo ao Senhor porque eu o amo com todo o meu coração. E da onde o Senhor me arrancou, homem nenhum poderia me tirar. Quando eu estava humilhada no chão, desprezada, doente, enferma, falar assim, né? E a lei. Quando eu estava ali abandonada, desprezada, ninguém pôde fazer nada por mim. Nenhuma religião pôde me tirar de onde eu estava. A minha religião não podia me tirar de onde eu estava. E quando eu estava falando de Ezequias, que o seu pai era feiticeiro, era idólatra, fazia o paganismo, é triste, igreja. Eu fui a primeira a aceitar Jesus na minha família, uma família de 10 filhos. Talvez as minhas irmãs vão ouvir essa mensagem. Se tiver alguma, né? Eu também, se olhar para trás, para a minha parentela, eu fui a primeira a aceitar Jesus. Não foi fácil, mas é maravilhoso. E o que alegra o meu coração, igreja, é servir o Senhor por amor. Ah, eu não vou pecar porque eu tenho medo de ir para o inferno. Isso não resolve, igreja. Ah, eu não vou mais fazer isso porque eu não quero ir para o inferno. Isso não resolve, igreja. O nosso coração, ele pertence ao Senhor Jesus. Nós temos que amá-lo. De toda a nossa alma, amá-lo. Indiferente de luta. Indiferente de situação que nós vamos passar, irmãos, é cada humilhação. Eu não largo meu Jesus por nada. Talvez vocês olhem aqui para missionário e pensem, nossa, tudo perfeito, os filhos perfeitos, os filhos tudo na presença de Deus, glória a Deus.
porque eu não suportaria ver meus filhos no mundo, sentaria embaixo de uma árvore e só chorava. Deus me poupou e teve misericórdia de mim com os meus filhos. Mas, irmãos, é luta, o evangelho é luta. Mas é mais vitória do que luta, irmãos. É mais vitória do que lutas. Quando eu fecho a porta do meu quarto e começo a falar com Deus, que eu sinto a presença do Pai, não tem preço. Jesus falou que nós ia ter aflição. Jesus falou, mas Ele venceu por nós. Ele venceu, igreja. Jesus deu o seu único filho, pregado naquela cruz no madeiro. Jesus venceu a morte por nós. Jesus não foi derrotado pela morte. Tem pessoas que dizem assim, ai, coitadinho de Jesus lá na cruz. Coitadinho não, irmãos. Jesus, Ele se entregou na cruz pelos nossos pecados. Todos nós que nascemos nessa terra somos pecadores, porque nós estávamos debaixo de um jugo pesado por causa de Adão e Eva. Esse jugo já nasce. Quando nós nascemos, esse jugo pesado do pecado já vem conosco. E a única pessoa que tem o poder para quebrar esse laço, quebrar essa maldição, é o sangue de Jesus. O único que tem poder nos céus, na terra e no mar é Jesus Cristo. Não há poder fora de Jesus. O único Espírito que intercede por você com gemidos inexprimíveis é o Espírito Santo de Deus. Se alguém te apresentou outro espírito caído, porque o livro de Efésios fala das potestades e principados que se passam por espíritos de luz. Presta atenção, igreja. Essas potestades passam pelo Espírito Santo para enganar muitas das vezes até dentro das igrejas. Por isso que nós temos que buscar o discernimento do Espírito e estar firme na presença de Deus. Se alguém te apresentou outro caminho, caia fora, porque o único caminho é a palavra de Deus. Aleluia, pode dar glória a Deus. Então invoquei o nome do Senhor dizendo, ó Senhor, livra a minha alma. Eu fico imaginando Ezequias fazendo essa oração desse salmo. Ó Senhor, livra a minha alma. Quem é que tem poder para tocar na nossa alma? Alma cansada, alma batida, alma aflita. Quem é que tem poder? Que Deus é esse maravilhoso que tem poder para tocar na nossa alma. Alma cansada, alma triste. Muitas das vezes, igreja, nós não temos força, vamos me colocar junto. Muitas das vezes a nossa alma ela está cansada, ela está abatida. E o Senhor vem e derrama aquele refrigério, aquela alegria sobre as nossas vidas. Quantas das vezes o Senhor Jesus nos põe de pé, firma os nossos pés na rocha, aleluia. O Senhor guarda o simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Que palavra é essa? O Senhor guarda o simples. Pois o Senhor guarda o simples. Eu estava abatido, mas Ele me livrou. Irmãos, se nós pudéssemos contemplar quantos livramentos o Senhor tem nos dado. Quantos livramentos o Senhor nos guarda que muitas das vezes nós não podemos contemplar. Olha aquele avião que caiu, eu sinto muito para aquelas pessoas. O Espírito Santo me fez menção agora. Olha aquele avião, que triste, irmãos, é de chorar junto. É de chorar junto, crianças que falam, tchau papai, até depois. Criancinhas, até depois papai, mamãe. Se não me engano, vi 2 crianças, não sei se entendi direito. Irmãos, isso é uma terrível tragédia que aconteceu lá no Brasil. E as pessoas se deram tchau, como se já iam se ver. E de repente aquele avião despencou. Avião é algo tão seguro que é impossível de cair. Aquele avião ele despencou que nem um papel. E eu estava vendo no jornal, igreja, mais ou menos 10 pessoas perderam esse aéreo. 10 pessoas mais ou menos perderam. Tinha pessoas chorando no aeroporto agradecendo a Deus porque acabaram perdendo aquele avião. Não era a hora daquelas pessoas. Não era a hora daquelas pessoas partir. O Senhor, Ele conhece o tempo, as estações, Ele conhece todas as coisas. Isso é terrível, 60 famílias chorando, 60 pessoas lá chorando, não sei por que aprova o Senhor levar aquelas pessoas. Aí eu me pergunto, irmãos, como é que estava a vida espiritual daquelas pessoas? Como é que estava a vida espiritual daquelas pessoas lá? Só o Senhor sabe.
Por isso nós temos que aceitar o Senhor Jesus hoje como o único e suficiente Salvador da nossa alma. Basta. Muitas das vezes nós falamos, Jesus está voltando. Tem pessoas que dizem assim, já faz tanto tempo que Jesus está voltando, Jesus não volta. Irmãos, quantas pessoas morreram? Quantas pessoas partiram com o Covid? Famílias dissipadas, famílias que partiram. Jesus veio também para aquelas pessoas. E se o Senhor Jesus nos chamar daqui a pouco, como é que vai estar a nossa vida? Nós temos que estar preparados, aceitá-lo, renunciar ao pecado. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que se prostituía, não se prostituía mais. Ame o próximo como a ti mesmo. Ame a Deus acima de todas as coisas. O evangelho é esse. Estenda a mão para aquele que precisa. Ora pelo irmãozinho, ora pela irmãzinha. Vamos ver o que está acontecendo. Esse é o evangelho de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, e os meus olhos das lágrimas, e os meus pés da queda. Imagina a graça de Deus, de Ezequias com Deus, né? Orar e Deus mudar a sentença dele. Será que nós temos essa graça hoje, irmãos? De orar? Orar para Deus mudar uma sentença de morte num servo dele? Eu creio que nós temos esse poder na oração. Será que tu tem esse crédito com o Senhor de dizer, não, eu vou orar para Deus abençoar aquela pessoa assim, 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 ó, e Deus ouvir? Sim que tem, através do Espírito Santo. Através do Espírito Santo, irmãos, nós temos uma força tremenda. Jesus falou que aqueles que crescem nele iam fazer obras maiores que as dele. Basta nós crer, se posicionar e se colocar na brecha no Senhor, aleluia. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Quedarei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Muitas das vezes a gente pensa assim, né? Deus fez tanto por nós, queria fazer algo para o Senhor. Eu muitas das vezes penso, né, meu Deus, fazer alguma coisa para o Senhor. O que nós podíamos fazer para o Senhor, irmãos? Nada que nós possa fazer vai ser novidade para Deus. Nada do que tu possa fazer vai ser novidade para Deus. É incrível, não é? Nada. Mas o Senhor, Ele faz novidade em nossas vidas. O Senhor, Ele nos surpreende de uma forma incrível. Ele faz coisas maravilhosas. Do nada Ele faz tudo. Se Ele quer fazer você um empresário aqui em Verona, do dia para a noite Ele vai fazer, irmão Josemar. Irmã Sandra, irmãzinha lá atrás. Os irmãos ali. Se Deus quer mudar a tua situação, talvez você esteja passando uma situação difícil, não vai, o negócio não dá certo. Irmãos, Deus está lapidando o vaso. Deus precisa trabalhar em nós. Deus não pode pegar uma Ferrari e dar para nós, se nós não sabemos dirigir e clicar. Deus está lapidando o vaso, está sustentando, está fazendo, está cuidando, está projetando, está fazendo. Aleluia! Fica firme, que a qualquer momento o Senhor vai dar ordem ao anjo dele ao teu respeito. E o anjo vai bater lá na porta da tua casa e vai entregar a bênção para você. Vai entregar a vitória para você, da tua família estar na presença de Deus. De você morar numa casa boa aqui em Verona. De você comer o melhor dessa terra. De não acontecer nenhum acidente com os teus filhos. De não acontecer nenhuma desgraça no teu casamento, irmãos. Quantos que não têm mais prazer de estar na presença de Deus? O nosso inimigo ele é astuto, igreja. Por isso nós temos que vigiar. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora, na presença de todo o seu povo. Imagina Ezequias escrevendo essa oração. Vou pagar o meu voto agora porque eu recebi minha bênção. Agora eu vou pagar o meu voto. Qual o voto que você fez com o Senhor? Talvez você prometeu algo para o Senhor, que você ia servi-lo com todo o teu coração, que você ia fazer algo, mas o inimigo veio e fez com que você desanimasse no começo da tua caminhada, ou no meio da caminhada, ou no fim da caminhada. O Senhor, Ele te chama para algo novo, algo bom, algo maravilhoso. O Senhor chama, aleluia. Eu tenho acompanhado nessa caminhada minha, irmãos, muitas pessoas que naufragaram na fé, por brincar com o Evangelho, por não levar a sério a palavra de Deus. Deus, Ele é humilde, Deus, Ele é santo, Deus é misericordioso. Mas o que o homem plantar, ele vai colher.
Se nós plantar uva, não podemos colher maçã. Fazendo a comparação, irmãos. Tudo que nós plantar, nós vamos colher. O Senhor, Ele está com os braços abertos para nos receber. Aleluia. O Senhor está trabalhando pela sua igreja. O Senhor está trabalhando pela tua vida. E o Senhor, Ele tem prazer e quer te dar coisas boas. Que essa mensagem dessa noite, irmãos, não fique no esquecimento. Mas que nós venhamos saber que nós servimos um Deus que pode todas as coisas no impossível. Não no possível. O Senhor, Ele pode todas as coisas no impossível. Não no possível. Se o médico falou que não dá, Deus fala que dá. O mundo aí fora que fala que não vai, Deus fala vai. Não desista. Deus é maravilhoso. Então receba essa palavra, igreja. Se posicione com o Senhor. Você que não aceitou Jesus ainda como único e suficiente Salvador da tua alma, aceita hoje. Muda os teus pés hoje. Vale a pena servir esse Deus. Se eu for contar aqui, meu Deus, o relógio está correndo depressa. Se eu for contar aqui quantas bênçãos eu recebi do Senhor, um dia é pouco para contar. Quantos livramentos, igreja. Do inimigo vir por um caminho e Deus mostrar, ó, vai por ali, ó. Quando o Senhor mandar tu ir para outro caminho, vai. Não murmure com o Senhor. Quando você for pegar um carro, for pegar um táxi ou for pegar um avião, não murmure. Porque às vezes o Senhor está te dando livramento. Amém? Se coloque de pé. Pode glorificar o Senhor com palmas de vitória. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus.